Eu sempre falo por aqui que se tem um grupo de pessoas que necessita fazer exercício físico, são os idosos. Especificamente, exercício resistido, como a musculação, por exemplo. Não que pessoas mais jovens não precisem fazer exercício, na verdade, todas as pessoas precisam se exercitar, mas os idosos necessitam, é meio que urgente idosos se exercitarem, porque o processo de envelhecimento, naturalmente, faz com que haja uma perda significativa de massa muscular, de força muscular, de desempenho funcional, além da saúde como um todo, principalmente a saúde cardiovascular e metabólica, começa com um processo de deterioração. Então é comum você observar idosos com algum grau de comprometimento no desempenho funcional, na realização de atividades da vida diária, de tarefas da vida diária. É comum você ver a força muscular declinando nos idosos, a massa muscular também. É comum você observar idosos com níveis mais altos de pressão arterial, como por exemplo a hipertensão arterial, dentre outros problemas de saúde. E o exercício físico, ele consegue resolver ou totalmente, ou pelo menos em parte, uma série desses problemas de saúde. E aqui eu quero dar destaque ao exercício resistido, à musculação. Idoso precisa fazer musculação por uma série de motivos que eu poderia enumerar aqui. Eu já enumerei os principais, que é o ponto principal desse vídeo. Existem várias formas de você treinar musculação. Existem vários métodos, né? Um dos métodos é o circuito. O circuito, ele consiste em fazer um exercício para um determinado grupamento muscular e logo depois, em sequência, sem descanso ou com um descanso muito curto, você faz outro exercício ou para o mesmo segmento, ou seja, membros superiores, por exemplo, ou para um segmento diferente, como por exemplo, membros inferiores. Um exemplo muito básico aqui é um idoso realizar o exercício de supino, que é um exercício para membros superiores, e logo em sequência fazer um agachamento. E logo depois vai fazer uma puxada, e depois vai fazer uma cadeira extensora, e assim sucessivamente, né? Tem uma certa quantidade de exercícios que o profissional de educação física prescreve ali, onde ele tem que cumprir aquele circuito, aquela quantidade de exercícios, com nenhum descanso entre as máquinas ou com pouquíssimos descansos. Quando ele faz um circuito, aí ele dá uma paradinha, descansa mais ou menos 2, 3 minutos e completa aquele circuito 2 ou 3 vezes. Nessa sequência de exercícios resistidos, pode-se inserir também exercícios aeróbios de curta duração, como por exemplo uma caminhada na esteira, uma corridinha na esteira com curta duração, tipo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Bicicleta ergométrica, pode-se colocar subida de escadas, enfim, pode-se colocar exercícios aeróbicos, polichinelo e por aí vai, para tornar o treinamento mais dinâmico. A vantagem do circuito em relação ao treinamento de força tradicional é que ele é menos monótono, menos enfadonho, ele é mais dinâmico, o que pode aumentar a aderência dos idosos ao treinamento resistido, por exemplo. Além disso, os idosos conseguem também, com esse tipo de estímulo, ganhar força, ganhar massa muscular, melhorar a composição corporal e, claro, também aumentar a aptidão física, como a aptidão cardiorrespiratória, por exemplo. É isso que eu vou mostrar para você nesse estudo que foi publicado por pesquisadores chineses. Esse estudo ele foi publicado em 2024 e, na verdade, foi uma revisão sistemática com meta-análise, publicado na Scientific Reports, que é um braço da revista Nature. E aí, o que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 15 estudos que investigaram o efeito do treinamento circuitado ou treinamento em circuito na musculação, na capacidade física dos idosos, ou seja, na aptidão física, como por exemplo na força muscular e aptidão cardiorrespiratória, na composição corporal, como massa gorda e massa magra, e em parâmetros de saúde, que no caso aqui foi a pressão arterial sistólica e diastólica, que é muito comum ser alterada em idosos. E aí, juntando esses 15 estudos, dava um total de 576 participantes idosos, que a depender do estudo foram submetidos a 8 a 56 semanas de intervenção. Então tiveram estudos relativamente curtos, com 8 semanas, né? Ou seja, 2 meses de intervenção, e estudos com 56 semanas de intervenção, com um tempo bem prolongado, aí, bem interessante para ver alterações mais consistentes. Esses idosos treinaram entre uma até 3 vezes por semana, e cada sessão de treinamento durou entre 30 a 60 minutos. E aí, quais foram os resultados? Vamos começar pelo que diminuiu. Esses pesquisadores verificaram que esses idosos tiveram reduções importantes na massa gorda, ou seja, na gordura corporal, no IMC, que é o índice de massa corporal, no peso corporal, e aqui eu faço uma observação, eles verificaram que a redução do peso corporal aconteceu principalmente quando esse circuito era feito em alta intensidade. E também tiveram reduções importantes na pressão arterial sistólica e diastólica, e aqui eu faço outra observação. Essas reduções foram principalmente vistas quando o circuito era feito com intensidade leve a moderada. Agora vamos para o que aumentou. Esses pesquisadores verificaram que esses idosos tiveram aumentos na massa magra, o que inclui também massa muscular. É importante a gente dizer que quando uma intervenção promove aumento na massa magra, isso não significa necessariamente que houve aumento na massa muscular, porque massa magra é tudo menos gordura. Então, massa magra entra a tua água corporal, entra os teus ossos, teus tendões, ligamentos, cabelo, unha, órgãos, tudo o que não é gordura, inclusive massa muscular.
a massa muscular, ela também faz parte da massa magra. Esses pesquisadores verificaram que esses idosos tiveram aumentos na massa magra, possivelmente eles tiveram aumento na massa muscular, porque eles fizeram um estímulo específico para ganho de massa muscular, como o treinamento circuitado, por exemplo, que a depender de como é feito, principalmente se é feito em alta intensidade, promove sim aumentos na massa muscular. Tiveram aumentos na força muscular dos membros superiores e inferiores, aumentos na aptidão cardiorrespiratória, o circuito, a depender de como é feito, principalmente quando é feito sem descanso entre as máquinas, com inserção de treinamento aeróbico, ele promove um aumento importante da aptidão cardiorrespiratória, que é muito importante para os idosos, e melhoraram a autonomia funcional, ou seja, passaram a realizar com melhor desempenho atividades da vida diária. Legal esses resultados, né? Esse tipo de estímulo, esse tipo de treinamento é bem interessante para trabalhar com idosos, porque ao contrário do treinamento tradicional, ele não é monótono, enfadonho, ele é mais dinâmico. Você sai de uma máquina, vai para outra, faz um exercício aeróbico, volta para a musculação, ele é mais dinâmico. E se o idoso prefere treinar de maneira mais dinâmica, isso é muito interessante, porque a aderência dele ao exercício é maior, ele tende a ficar mais tempo praticando aquela modalidade. Não que o idoso não possa fazer treinamento tradicional, não que o idoso só possa fazer treinamento circuitado. Eu estou dizendo apenas que o treinamento circuitado, o circuito na musculação, é uma ferramenta a mais, é uma maneira a mais de se trabalhar com idosos, promovendo aumentos na massa muscular, promovendo aumentos na força muscular, aumentos na aptidão cardiorrespiratória e melhorando alguns parâmetros de saúde, como a pressão arterial, por exemplo. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.